Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Reforço Escolar Matemática. Sou o professor Wagner Santos e na aula de hoje nós vamos ver questões da banca IADES, tá? Instituto Americano de Desenvolvimento, questões de matemática a respeito do assunto aritmética e problemas. Aritmética, para quem não sabe, toda a matemática ali que envolve desde as operações básicas até os princípios de porcentagem, tá? Traz todas consigo essas questões muito importantes. Essa primeira questão aqui vai envolver uma ideia excelente, que é uma ideia também que pode ser resolvida com lógica, mas que precisa um pouco aqui do conceito algébrico em si na resolução do problema. Mas vamos observar que o que é preciso aqui, ó. M mais H vai ter que ser igual a 100. Essa ideia nós vamos ter que extrair do problema. Temos o seguinte, ó. No último censo realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, verificou-se que o número de arquitetos e urbanistas mulheres é 22% maior que o número de arquitetos e urbanistas homens. Qual é o percentual de arquitetos e urbanistas mulheres? Então, tem que pensar que o todo, a quantidade de mulheres mais a quantidade de homens aqui, ó, MH, tem que ser 100%, tá? Pensando já nessa análise aqui. Ele falou ainda, ó, que as mulheres são maior, então se eu tirar do percentual, que são as mulheres, a quantidade percentual de homens, isso vai ter que me sobrar 22%, porque é isso que passa, quantidade de mulheres, e isso que faz ser quantidade de mulheres maior que a quantidade de homens. Então essa análise aqui é primordial. Depois feito isso, eu vou aplicar o método da adição, a resolução de um sistema. Corto aqui, ó, esses dois valores. Temos valores iguais e diferentes os sinais. O resultado é zero. Vou somar m mais m, vou ficar com 2m. Depois vou passar o 2 dividindo e vou somar também aqui, ó, 100 mais o 22. O resultado vai ser 61 para essa questão. Ó. 61, alternativa D de dado. Vamos à próxima questão, que é a questão de número 2. Questão de 2021 da banca IADES. Essa questão ela é importante porque fala de acréscimos e cai muito nos concursos de nível médio, muito mesmo. Então nós temos o seguinte aqui, ó. Ele diz que o preço de um smartphone é reajustado duas vezes. Primeiro 10% e em seguida 5%. O novo preço é que porcentagem do preço original? Então vamos fazer essa análise aqui, ó. Primeiro, o preço do smartphone, vamos considerar que é o 100%, é o todo que eu vou aplicar, tá? Então, dentro desse 100%, vou ter que usar um valor. Vamos usar o 100, que é a melhor forma de aplicar. Então, vou primeiro calcular 10% de 100. 10% é 10 sobre 100. E vou ficar com a seguinte ideia. Vou simplificar esses zeros aqui com esse zero. 100 dividido por 100 vai ser 1 e o resultado aqui vai sobrar o 10. Esse 10 vai ser acrescido ao 100 e eu vou ficar com 110%. O próximo valor não vai ser mais em cima do 100. Eu tenho que calcular 5% em cima dos 110, tá? Então vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 110, nós vamos calcular 5%, que é 5 sobre 100. Simplifica esse zero com esse zero. O resultado fica 55 dividido por 10, que é o mesmo que 5,5. Então, vou adicionar o 110, 5,5, vou ficar com 115,5. E marco aqui, ó, a resposta do item, letra C, tá? Eu tenho que tomar um certo cuidado nesse tipo de problema, porque eu tenho que acrescentar em cima do 110, que já foi o valor acrescido dos 10%. Questão 3. Nós temos a seguinte ideia. Em determinada empresa, utiliza-se um fluido para a limpeza de radiador dos veículos. O funcionário da manutenção recebeu 5 litros do produto. Foi orientado a utilizar 200 mililitros por veículo. Em quantos veículos ele utilizará
o material recebido. Então, ele recebeu 5 litros. Tenho que saber ó, que 5 litros é o mesmo que 5.000 ml. Então, essa informação já é importantíssima, porque eu não posso dividir litros por ml. Tenho que fazer uma conversão usando as unidades de medidas, tá? 1 litro equivale a 1.000 ml. 5 litros equivalia a x ml. Que nós temos os ml, litros, que nós temos ml. Então, eu usaria a regra de 3, multiplicaria cruzado. 1 vezes x vai ser o próprio x, 5 vezes 1.000 vai ser 5.000. Por isso que eu usei 5.000 ml aqui nessa questão. Aqui ficou fácil, é só fazer essa divisão. Divide aqui, ó, esses 2 zeros, simplifica. Metade de 50 é 25. E eu já chego na resposta, que é o item E, tá? Para essa questão aqui de número 3. Questão de número 4. Nós temos aqui uma outra questão que pode envolver muito bem a regra de 3 ou pode ser resolvida usando uma principal relação entre velocidade e tempo, tá? Nós temos distância, velocidade e tempo. 3 grandezas importantíssimas a ser trabalhadas aqui. Nós temos o seguinte, que 80 é igual a quem? A divisão de quilômetros por horas, que eu posso trabalhar. 80 é isso. Tenho que dividir a quantidade de quilômetros pela quantidade de horas. Eu tenho essa quantidade de horas aqui, ó, que é 4 horas e 30 minutos. Ou seja, 4 horas e 30 minutos é 4,5 horas. Não posso, tenho que converter aqueles 30 minutos para fração de hora. Então, seria 30 sobre 60. Simplificaria por 30, ficaria 1 sobre 2. Mas aqui o que vai acontecer? Eu vou ficar com 4,5 mesmo. Então, vamos ficar aqui com 80 igual a quantidade de quilômetros que eu vou precisar para calcular novamente. E aqui vai ser 4,5, que é o mesmo que 4 horas e 30 minutos, tá? Tenho que entender que a metade de 1 hora e a metade de alguma coisa é 0,5. Posso passar esse valor aqui multiplicando 80 lá, ó. Então, só vai ser essa conta que eu vou ter que fazer, ó. Vai ser 80 vezes 4,5. Como eu tenho essa vírgula e esse zero, eu posso tirar isso aqui e tirar a vírgula. E fica 8 vezes 45. Aí eu já chego na resposta direto. Quando tem um zero, tá? É 8 vezes 45. Aquela vírgula ali, ó. Ela vai sair. 8 vezes 45 já é minha resposta. 40 vão 4, 32, 36. Então, nós temos que a quantidade de quilômetros a 80 km por hora para fazer em 4 horas e 30 minutos foi 300 km. Então, aí nós já temos a quantidade de quilômetros. Só que o que ele diz, ó? Ele aumentou para 120, não é mais 80. Então, agora a gente vai usar o 120. Então, 120 igual a quantidade de quilômetros, que é 360, dividido pela quantidade de horas. Esse H aí, ele está dividindo, passa multiplicando. Então, fica 120 vezes H igual a 360. Agora, eu vou ter que mandar, ou seja, vou ter que trazer o 120 para o outro lado. Só que como ele está multiplicando o H aqui, ele vai ter que passar dividindo 360. Então, 360 dividido por 120. Esse valor aqui das horas vai ser essa divisão. Simplifica, 36 dividido por 12. O resultado tem que ser 3 horas. Então, 3 horas é o valor. Se é para ele fazer esse mesmo trajeto a 120 km por hora. Então, aqui tem uma relação de grandeza inversa. Tem que ter muito cuidado quem for resolver por regra de 3. Porque o que seria usado aqui, ó, na regra de 3 para chegar no mesmo resultado? Ó. Tenho que 80 vai estar para 4,5. Por que 4,5? Porque é 4 horas e 30 minutos. Assim como ó, 120 vai estar para x.
Só que o que tem que ser observado aqui, ó? A velocidade aumentou, aí o meu tempo vai ter que diminuir. Então, são grandezas inversamente proporcionais. O que isso nos diz? Nos diz que isso aqui não pode ficar assim. Tem que ser invertido esse valor aqui, ó. Tem que ser x primeiro, depois 4,5. Por isso que é inversamente. Então, tem que inverter para usar aqui a regra de 3. Então, usando a regra de 3, nós podemos simplificar esse valor com esse valor. Multiplicar 12 vezes x, 12x, e igualar aqui a 8 vezes 4,5. Vai ser 36 se você fizer essa conta. Logo, x é igual a 36 dividido por 12. X vai sobrar 3 horas novamente. E é claro, né? Porque aqui, ó, se eu estou a 80 km, eu demoro 4 horas e 30. Se eu aumentar essa velocidade aqui, ó, no caso eu aumentei 40 km, eu ganhei 1 hora e 30 minutos. Então, a cada 40 km, 1 hora e 30 minutos eu diminuo. Se eu aumentar ou se eu diminuir. Se fosse 40 km por hora, eu teria que aumentar mais 1 hora e 30 minutos aqui, ó. Aí ficaria 6 horas, né? Se fosse 40 km por hora. Então, essa é a relação de grandeza inversa. Tem que ter cuidado quem resolveu essa questão por regra de 3. Vamos aqui a essa questão 5. Questão aqui que envolve percentuais, e esses percentuais em amortização em algumas parcelas, tá? Importante entender muito essa questão. Ela é sempre presente quando envolve a banca IADES. As questões são muito bem elaboradas dessa banca, dentro ainda do quesito de aritmética e problemas. Nós temos aqui, ó, a empresa Alfa, com o objetivo de construir sua nova sede, buscou financiamento junto a seu banco de investimento. Recebeu a proposta de empréstimo de R$400 mil, com a taxa de 12% ao ano. Esse A ponto A é ao ano, com capitalização semestral, ou seja, porcentagem ao ano, mas a capitalização é semestral. Divide por 2, porque em um ano, 2 semestres. Então, vai ser 6% ao semestre. A devolução do principal, a amortização, será feita em 5 parcelas semestrais. Então, olha aqui, ó. A primeira parcela 50 mil, segunda parcela 100 mil, terceira parcela 100 em mil, quarta parcela 50 mil, 5 parcelas 400 mil. Claro que nessas parcelas vai ter que estar crescido os juros, devido à correção com as amortizações pagas já, né? Então, os juros vai incidir em cima do valor, tirando esse valor que já foi amortizado. No caso, se eu dei 50 mil, vai diminuir para 350, no caso dos 450. Se fosse 100 mil, diminuía para 300. Até a terceira parcela aqui, ó, vai diminuir 50 mais 100. Vai diminuir 150 mil aí em cima do valor, que é 450. Então, eu vou calcular 6%, como ele falou que o capitalização é semestral, diminuindo nesse valor os 150 mil, tá? Eu já vou chegar no resultado que eu preciso. Além disso, os juros serão cobrados sobre o saldo devedor, né, vencendo a cada semestre. Considerando essa situação hipotética, o valor da terceira prestação em reais é igual a. Então, nós vamos fazer de forma mais clara e rápida. Se eu fosse calcular a primeira parcela, eu ia tirar dos 450, eu ia calcular em cima de 350 mil. E ia acrescentar ao valor que ele quer, que é 50 mil. Então, se eu fizer isso, eu vou ter que calcular da primeira, da segunda, mas não há necessidade. Posso observar a terceira parcela e a amortização para essa terceira parcela foi 50 e 100. Então, 150. Então, o saldo devedor dele vai ser esse, ó. 400 mil menos 150 mil. Quanto que vai resultar aqui, ó? 250 mil. Em cima desses 250 mil, eu vou calcular a porcentagem semestral, que é 6%. Eu vou calcular esse 6% e acrescentar a parcela, a terceira parcela, que é 100 mil. Aí eu vou acrescentar esse valor e vou chegar no meu resultado. Esse é o nosso objetivo. Então, aqui, ó, calcular esse valor, vou simplificar 2 zeros, vou simplificar esse 100 aqui. Então, fica apenas 25 vezes 6 é 150.
25 vezes 6 é 150. Mais 2 zeros que sobrou aqui, ó. Vou ficar com 15 mil. É o valor dos juros, já com amortização. Essa amortização aqui, ó, de 150 mil. Acrescendo esse 15 mil aos 100 mil, eu vou ficar com 115 mil reais, que já é a nossa resposta. Então, o item C aqui, ó, corresponde a esse valor. Eu tenho que lembrar que na amortização eu preciso saber essa diferença que eu tenho que fazer nas prestações que já foram pagas. Isso é amortizar. Tirar um determinado valor para que os juros incida, nesse nosso caso aqui, ó, sobre o saldo devedor, que é o saldo que vai ficando, né? Então, foi isso aí, a aula de hoje. Nós ficamos com essas 5 questões aí de aritméticas e problemas. Próximas aulas, aguardo vocês aí. Caso gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí pra gente estar interagindo aqui nas redes sociais e mais exclusivamente aqui no YouTube com aulas de matemática. Tchau, tchau e até a próxima aula.